Desculpa te informar, mas não adianta só pedir perdão pra Deus. Exatamente, cara. O seu perdão é inútil se você não muda. E é isso que eu vim te falar nesse vídeo, cara. Pelo amor de Deus. Se você só pede perdão e peca de novo, você não tá pedindo perdão. Porque o perdão de verdade tem um requisito, que é a mudança. E nem esse requisito você tá conseguindo cumprir. Editor, coloca um meme aí pra esse vídeo ficar menos pesado, porque esse assunto aqui é punk. Mas enfim, se esse vídeo aqui caiu pra você, saiba que não é à toa. Tudo tem um propósito. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se Deus fez esse vídeo aparecer pra você, é porque tem um propósito, ele tá querendo falar algo pra você. E talvez seja isso. Meu filho, não adianta só você pedir perdão se você não muda. Sabe por quê? Porque quando você pede perdão e você não muda, Deus ele não te perdoa. Por quê? Porque Deus ele só perdoa quem se arrependeu de verdade. E biblicamente, a Bíblia vai dizer que o arrependimento tem uma característica, que é a mudança. Então, se você não mudou, logo você não se arrependeu e logo Deus não vai te perdoar. Logo, pecar e não pedir perdão se torna um pecado imperdoável. Já parou pra pensar nisso? Tá, Gabriel, mas você tá falando isso da onde? Qual é a sua base bíblica? Vamos lá. Em Mateus capítulo 3, versículo 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, você precisa ter frutos, você precisa ter ações, você precisa ter mudança. Porque João Batista, a pregação não é só se arrependa. É se arrependa e mostre frutos dignos desse arrependimento. Frutos de mudança. E outra coisa, não é só ficar tristezinho que você pecou, porque isso daí é remorso. E biblicamente a Bíblia fala sobre isso, sobre a diferença entre tristeza e sobre a diferença de remorso. Lá em 2 Coríntios capítulo 7, 10, a Bíblia vai dizer que a tristeza, segundo o arrependimento, produz a salvação. Mas a tristeza do mundo produz morte. A Bíblia vai contar a história de Pedro e de Judas. Judas ficou triste, mas no final ele foi pro inferno. Você sabe lá o que aconteceu com ele. Pedro também ficou triste porque ele negou a Jesus, mas ele se arrependeu, gente. Tanto que depois ele falou, Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Enfim, vocês conhecem a história. Então sim, Deus ele te ama, ele te perdoa, mas ele te capacita a você viver uma vida longe do pecado. Você vai ver aquela mulher. Jesus falou, vá e não peques mais. Deus não condenou, Jesus amou aquela mulher. Mas ela falou, ei, você precisa ir. Mas é ir sem pecar mais, é sem voltar. Porque uma coisa, gente, é você cair num buraco que você nunca viu. Outra coisa é você cair toda hora no mesmo buraco que você sabe que é o mesmo buraco. E se eu posso te dizer uma coisa é, Deus não é palhaço. Com Deus não se brinca. Esse negócio, eu conheço gente que peca e pede perdão achando que Deus vai perdoar. É isso, você peca com a intenção de pecar para depois pedir perdão, porque sabe que Deus perdoa? Deus não perdoa. Porque ele só perdoa o arrependimento de verdade. E o arrependimento de verdade precisa de mudança. Tá bom, Gabriel, mas como é que eu posso mudar de verdade, então me arrepender de verdade? Vão lá, 3 passinhos para você poder seguir. Confesse a Deus e mais. Há uma pessoa de confiança, um irmão cristão, de preferência, o pastor, seu líder. A Bíblia vai dizer que quando a gente confessa a Deus, há perdão nos nossos pecados, mas quando a gente confessa a um irmão, há cura, porque ele nos ajuda. Só que vai confessar alguém que não tem aquele pecado, né? Não adianta nada tu confessar alguém num pecado que essa pessoa também luta contra, né? Mas enfim. Fuja da aparência do mal. Tentação você não se luta. Tentação você se foge. Mas se você pecou, fuja disso. Fuja do ambiente. Identifique o gatilho e sai fora dele. O negócio que a gente quer chegar lá na beirada é tentar fugir do pecado, gente. Nem na beirada você deve chegar. Porque é só isso. Porque quem é cheio de Deus não pode ser cheio do diabo. E Gabriel, como eu posso ter uma vida cheia do Espírito Santo? Isso daí é tema de outro vídeo que tá aparecendo aqui na tela. Vai lá assistir esse vídeo. É um dos melhores vídeos que tem aqui nesse canal. De verdade. Assiste que vai te abençoar muito.